Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que na política o jogo começou. Hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, começou as conversas com os senadores em busca da aprovação do seu nome para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. No noticiário internacional, no 5º dia de trégua na guerra entre Israel e Hamas, outros 12 reféns foram libertados. O grupo é o 5º que foi solto após um acordo entre as duas partes. Em contrapartida, mais de 30 palestinos também foram soltos de prisões israelenses. E no esporte, o Ministério Público de Goiás fez a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de jogos de futebol para gerar lucros em apostas esportivas. Nesta etapa, 13 partidas estão sendo analisadas. Uma delas é o confronto entre Flamengo e Avaí, no Maracanã, que aconteceu em novembro de 2022. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Eu começo esse episódio retomando um assunto que você está acompanhando aqui nas duas últimas edições do Panorama CBN, que é sobre as indicações que o presidente Lula fez para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e também para o cargo de novo Procurador-Geral da República. Lula indicou Flávio Dino para ocupar a vaga que foi deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou lá no STF, e para o cargo de Procurador-Geral da República, Lula indicou o subprocurador Paulo Gonet. E essa terça-feira foi marcada por várias articulações nos bastidores da política, porque os dois nomes precisam ser aprovados em uma sabatina no Senado ainda neste ano. Então, o tempo já está correndo. Além disso, outra questão que está em paralelo também em relação a essa indicação é quem é que vai ser o novo ministro da Justiça, porque se Flávio Dino for aprovado mesmo pelos senadores, esse cargo vai ficar vago. Bom, sobre a sabatina em si, tanto Dino quanto Gonet vão ser sabatinados no mesmo dia, no dia 13 de dezembro. Isso vai acontecer para diminuir o tempo das sabatinas por causa do calendário do final do ano, que está bem apertado. A data conjunta foi anunciada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é o Davi Alcolumbre. 2 sabatinas no mesmo dia não são comuns, até porque cada um desses compromissos costuma envolver longas horas de perguntas e respostas. Mas, após costuras políticas, Alcolumbre decidiu que é sim possível emendar os 2 compromissos em uma única quarta-feira. A expectativa é que os nomes de Dino e Gonet sejam levados para votação por todos os senadores imediatamente depois aí dessa sabatina, entre os dias 13 e 14. E hoje os senadores que apoiam o governo já começaram a fazer as contas e traçar estratégias para garantir a aprovação de Flávio Dino e Paulo Gonet. Isso sem fortes emoções. Lembrando para você que o nome de Flávio Dino tem resistências por parte de senadores da oposição e também bolsonaristas, porque Flávio Dino parte mesmo para o ataque, como você já ouviu aqui em outras oportunidades. Já o nome de Paulo Gonet vai ser mais tranquilo de passar, porque ele tem um perfil que agrada os dois lados. Mas para não ter dúvida sobre essa votação, as articulações já começaram. Hoje, líderes de partidos que apoiam o governo vão jantar com Flávio Dino esta noite para tratar do assunto. Ontem mesmo, inclusive, Flávio Dino já começou o contato com os senadores. Primeiro ele falou com os senadores aliados e depois ele não pediu só os votos, ele pediu que os senadores ajudem na articulação política para ele garantir mais votos dentro do Senado. E a contagem dos votos já começou nos bastidores. A aposta é ter todos os votos do PT, do MDB e do PSD de dado, partidos que juntos garantem 34 votos. Para você ter uma noção da matemática política, para passar no Senado são necessários 41 votos. E você deve estar se perguntando,
E os outros votos, de onde Flávio Dino vai conseguir? Então, sempre tem um parlamentar da oposição que vai se juntar ao governo, porque o voto é secreto. Até por isso que, segundo a nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, muitos senadores contam com os votos de parlamentares do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PP e do Republicanos, ou seja, partidos da oposição. Com isso, a conta fecharia em 47 votos para Flávio Dino ser aprovado. O senador Omar Aziz, do PSD de Dado, conversou com a nossa reportagem e diz que Flávio Dino é democrata, político e não tem como negar a formação jurídica. Por isso, ele acredita em uma sabatina bem tranquila. Uma sabatina educada, que vai ser feita a um colega senador nosso. Não tenho dúvida que meus colegas senadores, independente de posicionamento ou não, eles terão questionamentos, que é natural fazer questionamentos a um sabatinado. E a gente espera que transcorra tudo bem. Enquanto isso, ficou acertado que Flávio Dino vai continuar à frente do Ministério da Justiça até a sabatina. Lula está em viagem, foi para o Oriente Médio, para a COP28, mas quer decidir o sucessor de Flávio Dino até a data da sabatina. E isso abre uma nova frente de negociação. Quem é que vai substituir Flávio Dino? Então, são cotados Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, grupo de juristas que são ligados ao PT, e também outro nome que aparece é o de Jorge Messias, que é o atual advogado-geral da União. Esses dois nomes agradam o PT. O presidente Lula tem até um apreço por Ricardo Capelli, que é o atual número 2 do Ministério de Flávio Dino e braço direito do ministro, mas o nome de Capelli enfrenta a resistência de aliados de Lula. Outro nome cotado é do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, que inclusive viajou com Lula para o Oriente Médio. Mas a nossa comentarista aqui da CBN, apresentadora da Globo News, Andréa Sadi, conversou com Lewandowski e ele disse que não recebeu nenhum convite até agora e que a viagem já estava marcada. O nome de Simone Tebet também chegou a ser lembrado, mas a própria ministra deixou claro hoje que não foi sondada e nem convidada para o cargo. Não fui convidada, estou no Ministério do Planejamento e Orçamento, vocês sabem disso. A convite do presidente Lula, como ele mesmo disse, da cota pessoal dele, o Ministério da Justiça é um ministério extremamente relevante, é um ministério que conta e precisa ter alguém da estreita confiança do presidente da República. Então o presidente da República saberá, com a sabedoria de sempre, escolher o que é melhor para o Brasil. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, não deve ficar de forma interina como ministro da Justiça, porque, como eu falei, ele não tem apoio do PT. Flávio Dino chegou até a sugerir ao presidente Lula que Capelli assumisse essa cadeira até a definição do nome do novo ministro, mas Lula vetou a ideia. Paralelamente a essa questão, também tem perdido a força a ideia de desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino sempre defendeu ter esse super ministério, mas sempre teve a discussão de criar dois, o Ministério da Justiça e o outro, o Ministério da Segurança Pública. Hoje o ministro das Relações Institucionais, que cuida da articulação política do governo, Alexandre Padilha, negou que haja um debate interno no governo para fatiar o Ministério da Justiça. Esse debate não existe, não está existindo em relação a isso. O presidente Lula tomou a decisão de indicar o seu ministro da Justiça para o STF, se concentrou nisso, reforçou para o ministro Flávio Dino, pelo menos durante essa missão internacional, permanecer no Ministério da Justiça, tocando. Hoje a Ministério da Justiça teve uma ação importante da Polícia Federal. O ministro Flávio Dino continua tocando a sua agenda do Ministério da Justiça, uma agenda importante de cooperação com os estados, com os municípios. Em relação a isso, o presidente não deu mais detalhes sobre esse debate, sobre qualquer definição em relação ao Ministério da Justiça. Enquanto essas discussões estão rolando em Brasília, o presidente Lula só jogou a bomba e foi embora para o Oriente Médio para participar de uma série de compromissos, como, por exemplo, a Conferência da ONU sobre o Clima. Hoje à tarde, o presidente Lula deu início à agenda dele em Riad, capital da Arábia Saudita, e ele se encontrou com Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Segundo o governo brasileiro, o encontro foi para aprofundar as relações políticas e econômicas entre os dois países.
Aqui no Brasil, enquanto Lula está fazendo essa viagem, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou dados que vão ser levados para a COP28, que começa nesta quinta-feira. E segundo o levantamento que foi divulgado hoje, o desmatamento no Cerrado registrou um crescimento de 3% no período entre agosto de 2022 e julho de 2023. O dado na avaliação do governo representa uma estabilidade, já que havia expectativa de um crescimento muito maior do desmatamento na região, com base em dados prévios. Além disso, houve também uma redução no ritmo da destruição de vegetação em relação ao ano anterior, quando o crescimento foi de 25%. Mas ainda assim, a área total desmatada no Cerrado passa dos 11 mil quilômetros quadrados. Esse é o 4º ano seguido com o crescimento do desmatamento no bioma, e os números do Cerrado superam até mesmo os da Amazônia, que no último ano teve cerca de 9 mil quilômetros quadrados devastados. Como eu falei, as informações foram divulgadas hoje com base no monitoramento feito pelo INPE, que mede a taxa oficial de desmatamento por meio de um sistema que se chama PRODES. Ainda segundo esse levantamento, o estado do Maranhão foi o que teve a maior área de vegetação destruída, quase 3 mil quilômetros quadrados, seguido pelos estados do Tocantins, Bahia e Piauí. A região, que é conhecida como Matopiba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, mais ao norte do país, concentra 75% do desmatamento no Cerrado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou esses dados hoje e ela vai participar da COP28, que debate a mudança climática lá em Dubai. E sobre os dados do Cerrado, ela disse que os números representam um desafio e que a redução do desmatamento nesse bioma passa por um trabalho integrado com os estados. Diferentemente da Amazônia, que inicialmente o governo tem um papel preponderante nos resultados positivos que alcançamos de diminuir desmatamento em 49%, no caso do Cerrado, a ação dos governos será fundamental e de fazer uma articulação com o setor produtivo para mostrar que a destruição do Cerrado é um prejuízo do ponto de vista econômico, sobretudo para o agronegócio. A ciência já está mostrando que temos um retardo nas chuvas no Cerrado de 57 dias e uma diminuição na vazão dos rios, dos principais rios do Cerrado. Ou seja, vamos precisar fazer uma verdadeira força-tarefa. Em meio à expectativa para a COP28, o governo lançou hoje um plano de preservação do Cerrado para zerar o desmatamento até 2030. Isso vai ser levado lá para as discussões lá em Dubai. Essa medida prevê a participação de pelo menos 13 ministérios, incluindo o do meio ambiente. Entre os desafios estão monitorar a expansão de áreas agrícolas e o controle de autorizações de órgãos estaduais que acabam permitindo o desmatamento no bioma. A ideia é incentivar ainda a atividade produtiva sustentável nessa região. Para fechar esse assunto, também tem uma informação do Papa Francisco. O Vaticano anunciou que o Papa não vai mais comparecer à COP28. Essa seria a primeira vez que um Papa participaria da Cúpula do Clima. O pontífice faria um discurso no evento no sábado, mas o Papa apresentou um quadro gripal no último final de semana. E por orientação médica, ele vai ficar lá no Vaticano. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. Esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece o financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e a sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br
ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, o dia na cidade de São Paulo foi marcado pela terceira greve somente neste ano no metrô, nos trens da CPTM e também de funcionários da Sabesp, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado. A greve foi motivada pela privatização que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer fazer na Sabesp. Como a paralisação ela foi muito divulgada, hoje mesmo com algumas linhas de metrô que ficaram paralisadas parcialmente, a cidade não ficou um caos como nas duas últimas greves. As linhas que são privatizadas funcionaram normalmente, mas é claro que a greve também afetou quem estava desprevenido e não tinha uma outra opção a não ser encarar o transporte público. A boa notícia nisso é que os grevistas disseram que a paralisação termina mesmo nesta terça-feira. Bom, ao longo do dia, o governador de São Paulo e os grevistas trocaram acusações sobre a motivação da greve, que, diferentemente das outras, não foi por causa de um reajuste de salários da categoria, e sim pela questão da privatização. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas criticou o descumprimento da decisão judicial por parte dos metroviários e diz que a greve não vai impedir a política de privatizações do governo dele. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando. Porque nós dissemos que faríamos isso. E a operação da Sabesp vai acontecer ano que vem. Pode ter certeza disso. Ele prometeu ainda punir individualmente os funcionários que foram escalados pelo governo para operar o metrô, mas descumpriram a decisão da Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado a presença de pelo menos 80% dos servidores em horários de pico e, segundo Tarcísio, quase todos os funcionários da CPTM que foram indicados pelo governo para trabalhar hoje compareceram. Mas no caso do metrô, quase 90% dos trabalhadores aderiram a essa paralisação. As sanções aos funcionários que descumpriram essa medida ainda vão ser estudadas, segundo o governador. Já o Sindicato dos Metroviários prometeu buscar o Ministério Público contra a indicação nominal dos funcionários. Quem falou isso foi a presidente do sindicato, a Camila Lisboa, que classificou essa prática do governo Tarcísio como assédio moral. Esse discurso de penalização individual, ele é uma prática de assédio moral absurda. Não é assim que se rege as relações do direito coletivo, não é entre o governador e o indivíduo, né? É entre a representação coletiva dos trabalhadores e a direção da empresa que onde os trabalhadores trabalham. Então, achamos isso um absurdo e vamos buscar todas as medidas jurídicas, inclusive, para que não haja esse tipo de coisa. Isso são coisas que não estão previstas no artigo na lei da greve, lei 7783, diz que é vedado qualquer prática intimidatória sobre os trabalhadores, né? Tarcísio foi questionado sobre o pedido do sindicato de fazer a greve com as catracas livres, para não prejudicar tanto assim os trabalhadores, mas o governador disse que não aceitou essa proposta por questões de segurança. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre a denúncia de que o deputado federal André Janones teria feito rachadinha em seu gabinete. Hoje o deputado, que é muito aliado do governo Lula, usou as redes sociais para negar essas acusações, porque o portal Metrópolis divulgou novos áudios onde dá para ouvir ele pedindo para que os funcionários façam doações mensais de seus salários para a campanha eleitoral de 2020. Os áudios foram gravados em fevereiro de 2019. No áudio, dá para ouvir que o deputado queria fazer uma vaquinha com os senadores de seu gabinete para juntar pelo menos R$200 mil que seriam usados na campanha eleitoral de 2020. Ainda nessa conversa que foi divulgada e que foi gravada por um ex-assessor do Janones, o deputado garante que a operação de juntar mensalmente parte do salário dos subordinados seria legal e não se trataria de uma rachadinha. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Sim. Às vezes você confunde isso com aquilo que a gente vê na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí.
Eu pensei de a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Nas redes sociais, o deputado disse que essa sugestão não foi para frente por causa de sua advogada. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, mais áudios sendo divulgados. A história. Eu, quando ainda não era deputado, disse para algumas pessoas que ainda não eram meus assessores que eles ganhariam um salário maior do que os outros para que tivessem condições de arcar com dívidas assumidas por eles durante a eleição de 2016. Ao final, a minha sugestão foi vetada pela minha advogada e, por isso, não foi colocada em prática. Fim da história. Fecha aspas. Bom, agora o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal abriram uma investigação para apurar esse suposto esquema de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones. A Polícia Federal também entrou nesse caso. Na economia, pelo segundo dia consecutivo, clientes do Banco Bradesco relataram que enfrentaram problemas nas contas digitais por uma falha no aplicativo. Em publicações nas redes sociais, usuários afirmam ter acordado com mais dinheiro na conta e alguns falam que o saldo dobrou de valor. Ontem, diversos relatos indicavam que a quantia havia sido zerada. Em nota, hoje o banco disse que todos os problemas foram regularizados na manhã desta terça-feira. E já que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,65% aos 126.553 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,57%, cotado a R$ 4,872. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,24%, cotado a R$ 5,355. No noticiário internacional, no conflito entre Hamas e Israel, hoje um quinto grupo de reféns que estava sendo mantido pelo grupo terrorista na faixa de Gaza foi solto segundo a Cruz Vermelha, que está mediando aí esse acordo. Em contrapartida, de acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, 30 pessoas detidas por Israel também vão ser libertadas hoje. São 15 mulheres e 15 menores de idade. Os militares israelenses informaram que, com base nas informações da Cruz Vermelha, o número de reféns libertados é de 12 pessoas, sendo 10 israelenses e 2 estrangeiros. Essa foi a quinta turma de reféns libertados graças ao acordo entre Israel e Hamas, e a primeira após a extensão da trégua, que inicialmente previa a troca de 4 grupos de prisioneiros. Esse acordo expiraria na madrugada de terça-feira, de hoje, mas foi prorrogado por mais 2 dias. Desde sexta-feira, o Hamas libertou 79 pessoas que foram sequestradas. Do outro lado, 150 palestinos que estavam em prisões israelenses foram liberados. Nesse quinto dia de cessar-fogo, os dois lados se acusaram de quebrar o acordo. Soldados de Israel que participaram da incursão por terra na faixa de Gaza foram atingidos por bombas e tiros em 2 lugares no norte do território palestino. Segundo o porta-voz das forças israelenses, o Daniel Hagari, vários combatentes ficaram levemente feridos e os soldados responderam com tiros. As forças de Israel alegam que permanecem dentro das linhas de cessar-fogo que foram acordadas. Já um porta-voz do Hamas disse a um canal de televisão que o confronto foi resultado da violação da trégua pelo inimigo e que o grupo continua comprometido com esse cessar-fogo. Hoje também o Crescente Vermelho, que é ligada à Cruz Vermelha, acusou as forças israelenses de negarem a entrada de um caminhão de combustível que deveria entrar no norte de Gaza. Ainda não está claro se os caminhões conseguiram atravessar. Ontem, a organização disse que nenhuma ajuda foi autorizada a entrar na área. E há um agravamento da crise de combustível dentro de Gaza, particularmente no norte, com os hospitais reportando estoques criticamente baixos. Ainda no noticiário internacional, outra notícia de destaque foi o resgate de 41 trabalhadores que estavam presos num túnel que desabou parcialmente na Índia. O grupo ficou no local durante 17 dias em um espaço de 8,5 metros de altura por 2 quilômetros de comprimento. Todos os resgatados passam bem. Essa obra em que os trabalhadores ficaram presos era parte de um megaprojeto do governo indiano que quer criar estradas para ligar templos hindus da região, incluindo
incluindo passagem sob o Himalaia. A construção desabou no dia 12 de novembro e desde então uma força-tarefa foi montada para fazer esse resgate, embora tenha avançado lentamente devido à queda dos escombros e dos problemas com as máquinas de perfuração. Após o resgate dos 41 operários, o foco agora do governo é para tentar entender o que causou esse acidente e como evitá-lo em novas fases da obra. O governo vai fazer uma auditoria em todos os outros 29 pontos do projeto que ainda estão em obras. No esporte, o Ministério Público de Goiás fez a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de jogos de futebol para gerar lucros em apostas esportivas. Na etapa de hoje, são 13 partidas analisadas pela denúncia e uma delas foi o confronto entre o Flamengo e o Avaí no Maracanã. Esse jogo aconteceu em novembro de 2022. A suspeita do Ministério Público surgiu por meio de mensagens que foram obtidas no celular de Romário Hugo dos Santos, que é um dos apostadores presos em março na segunda fase dessa operação. Na conversa com a namorada, que foi identificada como Beatriz, o apostador conta que diz que vai ao Rio de Janeiro e cita que essa operação seria tomar 5 gols. A partida, na última rodada do Brasileirão de 2022, terminou em 2-1 para o Avaí. Na conversa, Romário encaminha uma mensagem que cita 2 zagueiros e um goleiro e contém a instrução de encontrar Marlon junto com os jogadores no Hotel Hilton Copacabana. Mas não há informações sobre quem seriam os atletas e também não informa de onde partiu a mensagem original com as instruções. Em seguida, Beatriz envia ao namorado a passagem aérea para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro no dia seguinte. A ação de hoje foi um desdobramento das operações Penalidade Máxima 1 e 2 que aconteceram em fevereiro e abril de 2023. As 2 fases anteriores resultaram até o momento no oferecimento de 3 denúncias que já foram recebidas pelo Judiciário e 32 pessoas foram acusadas de integrar a organização criminosa e também de praticar corrupção em âmbito desportivo. Hoje, as autoridades cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em 8 cidades de 5 estados para apurar esses indícios dos crimes. As partidas que estão sendo investigadas na fase 3 da Operação Penalidade Máxima são as seguintes: Flamengo e Avaí, como eu contei para você, válida pela Série A do Brasileirão de 2022, Náutico e Sampaio Correia, válido pela Série B do Brasileirão de 2022, Náutico e Criciúma, também pela Série B do ano passado, Goiânia e Aparecidense pelo Goianão de 2023, Goiás e Goiânia pelo Goianão de 2023, Nacional e Auto Esporte pelo Campeonato Paraibano de 2023 e Souza contra Auto Esporte pelo Campeonato Paraibano de 2023. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.